Olá, alunos, bem-vindos. Eu vou estar realizando aqui a resolução de algumas questões de vocês, né? Vou começar por essa lista aqui que fala sobre o cálculo de limites, né? Coisa que a gente já viu aqui até agora. Calcule os limites indicados nos exercícios de 1 a 24. Eu vou resolver esses que estão marcados aqui. Então, a gente vai começar pelo limite da função x² menos 3x mais 1. Né? Então, limite de x² mais 3x mais 2. É isso, né? Não, x² menos 3x mais 1. Menos 3x. Menos 3x mais 1. E x tende a 2, né? X está tendendo a 2. Então, nesse caso aqui, é um caso simples onde a gente pode aplicar a substituição direta, né? Dos valores, do valor de x, né? Porque nós não temos nada no denominador, então é apenas uma função, uma equação de segundo grau, né? Então, a gente pode aplicar a substituição direta. É o que acontece aqui, provavelmente na segunda questão também. Então, aqui eu vou ter que isso aqui vai ser igual a 2² menos 3 vezes 2 mais 1. Então, aqui realizando os cálculos, nós temos que isso aqui vai ser igual a 4 menos 6 mais 1. Né? Então, por sua vez, a gente vai ter menos 2 mais 1, que é menos 1. Então, o valor do limite de x² menos 3x mais 1 com x se aproximando de 2 é igual a menos 1. Exercício 10, 8, né? Vamos fazer 8. 1, 8, 1, 6, 8, 10, 20, 21. Né? Então, vamos na sequência, vamos fazer o 6. Exercício 6 traz para nós aqui o limite de uma função onde nós temos denominador de uma equação, né? Onde a gente tem denominador. Então, nós temos basicamente o limite e a função é 1 menos raiz de 1 mais x sobre raiz de x menos 1 menos x. Aqui é a questão de analisar se nós teremos uma indeterminação substituindo direto, né? X se aproxima de 3. Se ao fazer a substituição nós tivermos uma indeterminação, então vai ser necessário fazer uma manipulação algébrica, né? Para poder encontrar um valor exato do limite. Porém, aqui nós podemos aplicar a substituição para ver, né, se nós já temos uma resposta aceitável para o limite. Então, aqui eu posso fazer 1 menos raiz de 1 mais 3, que é x. Isso aqui sobre raiz de 3 menos 1 menos x. Menos 3, né, no caso. Menos 3. Então, 1 menos raiz de 4, que é 2, né? Sobre
E aí nós temos a raiz de 2 menos 3. Aí aqui tem o detalhe, né, de que nós não podemos ter a raiz no denominador. Então, resolvendo isso aqui, nós temos menos 1 sobre raiz de 2 menos 3. Aqui a gente racionaliza, né? Vamos multiplicar aqui todo mundo por raiz de 2, em cima e embaixo, né, na verdade. Multiplicar por raiz de 2 para racionalizar. Então, nós vamos ter raiz de 2 sobre a raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2, né? Então, aqui realizando as devidas manipulações, nós vamos ter raiz de 2 mais 3 sobre 7. Né? Isso aqui depois de racionalizar, mexer com todos os valores, tirar a raiz e tudo mais, né? A gente vai ter também a questão do positivo e do negativo. Então, fazendo aqui a álgebra simples, nós temos então que 1 menos a raiz de 1 mais 3 sobre raiz de 3 menos 1 menos 3 vai ser raiz de 2 mais 3 sobre 7. Então, esse acaba sendo aqui o limite dessa nossa questão, né? Como não temos zero no denominador, o limite acaba sendo esse daqui. Questão 8. Limite com x se aproximando de menos 3 quintos, né, da função x ao quadrado mais 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então, nós temos aqui a função x ao quadrado mais 1 sobre 1 menos x ao quadrado e o x se aproxima de menos 3 sobre 5, menos 3 quintos. Então, a gente pode perceber que colocando aqui menos 3 quintos no lugar do x, provavelmente nós não teremos zero como resultado, né? Claro que tem que fazer a análise, né? Porque caso apareça um zero aqui, então a gente precisa utilizar outro método, como vai acontecer provavelmente nas próximas questões aqui. Porém, nesse caso, vale tentar, né, fazer substituição e encontrar o resultado do limite dessa forma que é mais simples. Então, aqui eu vou ter menos 3 quintos ao quadrado mais 1 sobre 1 menos 3 quintos ao quadrado. Então, aqui, né, nós vamos ter, o sinal vai ficar positivo porque está elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, mais 1. Dividido, e aqui 1 menos, mesma coisa, né, 9, 25 avos. Aqui também a gente faz toda a questão de MMC, se for necessário, né, ou resolve a fração da forma que a gente achar melhor. Faz aqui a divisão e a nossa resposta vai ser 17. Isso aqui é a matemática básica, né, por isso que eu não vou fazer igual no outro exercício. Então, a gente vai ter 17 sobre 5, não, sobre 8. 17 oitavos. E esse é o limite da nossa questão, né? 17 oitavos. Exercício de número 10. Aqui agora já é mais interessante, né? Não vai envolver só matemática básica, porque a gente pode perceber aqui, ó, que como x tende a menos 1, se a gente substituir menos 1 no lugar de x, nós teremos 1, né? Porque está ao quadrado,
menos 1, 0. Então, aqui não vai ter como aplicar a substituição direta, né? Então, a gente vai precisar utilizar aqui um cálculo mais interessante, né, para resolver essa questão. Então, vamos lá. Vou escrever aqui limite de x ao quadrado mais 3x mais 2 no denominador nós temos x ao quadrado menos 1. E x tende a menos 1. Então, novamente, se eu fosse aplicar o mesmo método dos outros exercícios, que é substituindo x pelo valor aqui do limite, pelo valor que x tende, né? Eu vou acabar tendo uma indeterminação nesse caso, porque aqui, ó, se eu aplicar menos 1, aqui é menos 1, né? X tende a menos 1. Se eu aplicar o valor de menos 1 aqui, eu vou ter menos 1 ao quadrado menos 1. Aí vai ficar 1 menos 1 igual a 0. Isso é uma indeterminação, então eu não posso utilizar substituição direta aqui, né? Então, para calcular o limite da função com x tendendo a menos 1, nós poderíamos simplesmente substituir x por menos 1, como fizemos até agora. Porém, né, a expressão resultou em uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Provavelmente, se a gente substituir aqui também no numerador, a resposta será 0, né? Isso significa que nós não podemos simplesmente substituir o valor de x e obter o limite da função. Então, nesse caso, a gente precisa utilizar técnicas algébricas para simplificar a expressão e encontrar o limite, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é simplificar a expressão. Vamos simplificar a expressão para encontrar o valor do limite, né? Porque por substituição direta nós tivemos uma indeterminação. Então, uma possível técnica aqui é a fatoração dos polinômios no numerador e no denominador, né? A gente pode fazer aqui a fatoração dos polinômios. Então, vamos considerar o seguinte, vamos considerar aqui a expressão x ao quadrado mais 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 1. O que a gente pode fazer aqui? Posso considerar, fazendo aqui a fatoração, né, que aqui nós temos x mais 2. Isso aqui é simplificação. X mais 2 vezes x mais 1, né? Vezes x mais 1. Isso aqui justamente por quê? Porque se a gente fizer x vezes x, depois x vezes 1, 2 vezes x, 2 vezes 1, a gente vai obter exatamente essa equação de segundo grau, né? Só que aqui está de uma forma mais aberta, uma forma simplificada, né? Fatorada, na verdade. E aqui no denominador, ó, x ao quadrado menos 1 é nada mais, nada menos do que x mais 1 vezes x menos 1. Okay? Mesmo esquema, se eu faço x vezes x, depois x vezes menos 1, 1 vezes x, 1 vezes menos 1, a gente vai ter uns cortes ali, né, nos valores de 1 e de x, na verdade, e aí nós temos x ao quadrado menos 1, mesma coisa. Então, o que acontece? Agora a gente pode observar, né, que para simplificar a expressão, cancelando o fator x menos 1 tanto no numerador quanto no denominador, isso vai nos trazer uma equação simplificada, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode anular o x mais 1, né, daqui e o x mais 1 daqui também.
né? Então, a nossa expressão vai acabar ficando x mais 2 sobre x menos 1. Então, aqui a gente vai ter x mais 2 sobre x menos 1. Só que aqui tem um detalhe, né? Que agora sim a gente pode substituir, né, o valor de x por menos 1 na expressão. Só que tem que analisar se isso aqui também não vai trazer uma indeterminação novamente. Então, vamos ver, né? Eu posso substituir aqui menos 2 mais 1, aliás, menos 1 mais 2, né? Menos 1 mais 2. E no denominador, no lugar de x vai ficar menos 1. Então, menos 1, menos 1. Né? Então, sinal diferente subtraído ao sinal do maior, a gente tem 1 sobre sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 2. Organizando aqui, né, vamos colocar esse sinal aqui entre os dois valores, né? Na verdade, no valor de 1, né, para ficar certinho. E a nossa resposta, então, acaba sendo menos 1 sobre 2. Esse é o limite da nossa questão. Ou menos 0,5 também, né, dependendo se a gente deixa na forma fracionária ou na forma decimal, né? Mas, menos 1 sobre 2 ou então menos 0,5. Né? E essa é a resposta, esse é o limite dessa nossa questão aqui. Bom, agora a questão 20, né? Nós temos um limite aqui, com x se aproximando de 2, da função x sobre x menos 2, e isso tudo elevado ao quadrado, né? Então, para calcular o limite dessa função, com x tendendo a 2, nós podemos simplesmente substituir esse x por 2 na expressão para ver o que acontece, né? Então, vamos escrever aqui a função. X sobre x menos 2 ao quadrado. O primeiro e mais simples método é substituir, né? Correndo o risco, porém, de ter uma indeterminação. Então, se a gente substituir aqui, ó, no denominador, a gente vai ter 2 menos 2 elevado ao quadrado, né? E isso aqui acaba sendo zero. É 0 ao quadrado, zero. Logo, eu não posso aplicar substituição direta, né? Observe que a expressão resultou em uma indeterminação do tipo 2 sobre 0, né? Que seria 2, né? E isso significa que a gente não pode simplesmente substituir o valor de x e obter o limite. Então, vamos novamente utilizar técnicas algébricas para simplificar a expressão e encontrar o limite, né? E uma possível técnica, novamente, é a fatoração de polinômios no denominador, né? Novamente, vamos fatorar os polinômios. Então, essa função aqui, essa equação, né, vai ser igual, aí agora fatorando aqui os polinômios, né, a gente pode ter x sobre, fatorando no denominador, obviamente, né, x menos 2 ao quadrado é x menos 2 duas vezes, né, então x menos 2 vezes x menos 2. X menos 2 vezes x menos 2. Então, agora, a gente pode perceber que, para simplificar essa expressão, basta cancelar o fator x menos 2, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Então, a fórmula aqui fica, né, x sobre x menos 2. X sobre x menos 2. E agora eis um novo problema, né? Porque isso daqui já seria a nossa resposta da equação para poder aplicar a substituição, né? Então, eu coloco 2 aqui e de novo eu vou ter 0. 2 sobre 2 menos 2. Que deu uma indeterminação novamente, né? Então,
isso aqui ainda nos trouxe uma indeterminação do tipo 2 sobre 0. E quando acontece isso, né, em casos como esse, que depois de simplificar a gente ainda tem 0 no denominador, resta então aplicar a regra de L'Hopital, né, para resolver o limite. Então, deixar claro aqui que a gente vai utilizar a regra de L'Hopital. E aplicando a regra, então nós teremos o seguinte, nós teremos aqui que o limite de x se aproximando de 2 da função x sobre x menos 2 vai ser igual ao limite, aplicando a regra, né, a gente vai ter 1 sobre 1, limite de x tendendo a 2 1 sobre 1, que vai ser também igual a 1. Não há o que substituir porque não temos x, né? Então, 1 sobre 1 igual a 1. Então, portanto, o limite da função x sobre x menos 2 ao quadrado com x tendendo a 2 é igual a 1. Essa foi a questão 20, né? Então, por fim, agora a questão de número 21, onde aqui nós temos o limite de x menos 1 sobre módulo de x com x tendendo a 0, né? Então, vamos ver o que acontece aqui nesse caso. Para calcular o limite dessa função, né, da função x menos 1 sobre o módulo de x com x tendendo a 0, nós precisamos avaliar o limite pela direita e pela esquerda de 0, já que é uma função descontínua, né? Porque nos outros exemplos aqui, nas outras questões, nós tínhamos x tendendo a valores diferentes de 0. Porém, agora nós temos uma função descontínua, né? Porque o limite está com x tendendo a 0. Então, a gente precisa fazer uma análise pela direita e pela esquerda, né, do valor do limite. Então, vamos colocar aqui. O que vai acontecer? Precisamos avaliar o limite pela direita e pela esquerda. Então, o que vai acontecer? Quando x, pessoal, se aproxima de 0 pela direita, ou seja, quando x é maior que 0, a gente pode simplificar a função, né? Então, pela direita. Quando x se aproximar de 0 pela direita, ou seja, né, quando x for maior que 0, quando os valores forem positivos, né, a gente pode simplificar a função para isso aqui, x menos 1 sobre x. A gente está tirando o módulo, por quê? É x menos 1, né? A gente está tirando o módulo, por quê? O módulo torna todos os valores positivos, né? E como x é maior que 0, então não tem necessidade de colocar o módulo aqui, porque vai ser positivo de qualquer jeito, né? Então, a gente simplifica a equação, a função, para isso aqui, né? E agora, nós podemos substituir o valor de x por um número muito próximo de 0, que seja positivo. Como exemplo aqui, eu vou utilizar o número 0,001. Vamos colocar como exemplo aqui. 0,001. Poderia ser outro valor também, tá? Porque isso daqui é só uma análise, a gente vai avaliar, né? A gente vai fazer uma análise do que acontece
quando x tende a zero pela direita. Poderia ser outro valor também. Mas vamos considerar, né, um número muito próximo de zero, mas que seja positivo. Nesse caso, 0,001. Então, a gente pode substituir. No lugar do x, eu coloco esse valor, né? Então, vai ficar 0, entre parênteses, né? 0,001 menos 1 sobre 0,001. Isso aqui, então, vai ser igual a menos, né? A gente faz aqui resolve aqui em cima, né? 0,001 menos 1, e aí, com esse valor no denominador, a gente vai ter basicamente 0,999. 999, partezinha da matemática básica. Negativo, né? Menos 0,999. Então, esse é o valor quando a gente analisa pela direita, x se aproximando de zero pela direita. Agora, a análise é pela esquerda. Vamos ver o que acontece pela esquerda. Quando x se aproxima de zero pela esquerda, pessoal, ou seja, quando x é menor do que zero, os valores são negativos, a gente pode simplificar essa função para x menos 1 sobre menos x, né? Não tem como deixar entre módulo, porque o módulo torna positivo, e aqui a gente está analisando somente números negativos. Então, já colocamos aqui menos x, né? Então, a gente observa agora que para calcular o valor absoluto de x, nós temos menos x, né? Então, para substituir o valor de x por um número muito próximo de zero mais negativo, a gente precisa escolher um valor assim como nós fizemos antes, né? Então, vamos escolher aqui um valor bem próximo de zero, só que seja negativo, né? Muito próximo de zero, mas negativo. Como eu usei 0,001, agora eu vou utilizar menos 0,001, mesmo valor, só que negativo. Então, esse daqui vai ser o nosso exemplo agora, né? E aí a gente analisa o que vai acontecer, né? Vamos fazer aqui a substituição novamente. Eu vou ter menos 0,001 menos 1 sobre menos, né? O menos aqui entre aspas, da fórmula, né? Porque x está negativo. E aqui dentro o valor do próprio x, 0,001. Então, resolvendo isso aqui, nossa resposta vai ser igual a menos 0,999. Então, a gente observou aqui que o resultado é o mesmo, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Nós temos menos 0,999 e aqui também, menos 0,999. Tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores são os mesmos, né? E quando isso acontece, nós podemos concluir que o limite da função não existe, né? Porque os limites né, que os limites pela esquerda e pela direita, eles não são diferentes, né? Então, podemos concluir que o limite da função com x tendendo a zero não existe. Então, o limite não existe. Não existe, né? Porque os limites pela esquerda e pela direita são diferentes, considerando o módulo, né? Considerando que a nossa função é entre módulos. Então, esse é o limite, né? Essa é a resposta, na verdade, da nossa questão 21, o último exercício aqui dessa primeira lista, né? O limite da função não existe. Bom, agora nós temos aqui esse outro bloco aqui de exercícios, né? Onde nós precisamos calcular declives dos gráficos das funções, né? E também esboçar o gráfico de cada uma das funções. Eu vou usar o GeoGebra, né? Para mostrar aqui como é que fica o gráfico de cada uma dessas funções. Mas primeiro a gente tem que calcular os declives, né? Então, aqui vamos calcular
A gente precisa calcular os declives de cada uma dessas funções. Então, muito bem. Primeira função aqui, primeira questão, f de x é igual a x ao quadrado menos 2, x com x, né, primeiramente sendo igual a 3 sobre 2, depois x sendo igual a menos 5 terços, e depois x sendo igual a 1 a qualquer. Pessoal, é o seguinte, para calcular o declive de uma função, a gente precisa encontrar a derivada da função e avaliar nos pontos desejados, tá? Então, vou até deixar escrito aqui. Para calcular o declive de uma função, precisamos encontrar as derivadas e avaliá-las nos pontos desejados. Então, o que seria isso aqui na prática? Nós temos, primeiramente, a nossa função x ao quadrado menos 2, né? Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 2. E nós temos os pontos x igual a 3 sobre 2, x igual a menos 5 sobre 3, né, menos 5 terços, e x igual a 1a qualquer. Bom, então a gente vai calcular a derivada, né, dessa função, a primeira derivada, obviamente, dessa função, né, a gente calcula a primeira derivada dessa função aqui e depois nós avaliamos nos pontos, né, calcular o declive de uma função, encontrar as derivadas da função e depois avaliar nos pontos desejados, né. Então, a primeira derivada dessa função aqui vai ser o quê? Eu vou escrever como f' de x, né? E aí a gente aplica a regra do tombo, né, digamos assim, para calcular a derivada disso aqui. Aí aqui o 2 vem para frente, né, e a gente tira um valor do expoente. Então, vai ficar 2x e aqui é zero, né? Derivada de um valor numérico, sim, é zero. Então, e aqui o expoente é 1, porque 2 menos 1, 1, né? A gente passou esse valor aqui para frente e reduzimos um algarismo aqui, reduzimos um número, né, do denominador, do expoente, aliás. Então, f de x vai ser igual a 2x, f', né, que é a derivada. Então, agora, a partir disso aqui, a gente calcula os declives nos pontos desejados. Ou seja, já que eu tenho a função 2x, eu vou substituir x pelos valores aqui que a questão me deu, né? Então, nós teremos 2 vezes 3 sobre 2. Depois nós temos 2 vezes menos 5 terços. E depois nós temos 2 vezes a. Então, primeiramente, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, ou só cortar também, né? Nós temos 3. Segundo aqui, nós temos 2 vezes menos 5, menos 10 sobre 3. Não tem como simplificar, né? Então, menos 10 terços. E 2 vezes a, 2a. Esses são os pontos, né? Então, basicamente, esses aqui são os pontos do declive, né, da nossa função. 3 menos 10 terços e 2a, né? 2 para 1a qualquer. Então, agora a gente pode esboçar o gráfico com esses declives, né? Aí é aquela questão de fazer substituição e tudo mais. Para dar um exemplo aqui,
de como ficaria, né, o início, na verdade, nós temos aqui que a nossa função é f de x, que estou no GeoGebra, né? F de x é x ao quadrado menos 2, né? X ao quadrado menos 2. Então, essa daqui é uma função muito simples, né? Basicamente, com f de x sendo igual a x menos 2, esse é o nosso gráfico, né? E aí, é só aplicar os valores aqui dos declives, né? Para ter um gráfico mais específico. E aqui vai até o infinito, né? Porque a gente nós não limitamos, né? Essa questão aqui. E aí nós temos vértice aqui, ponto mínimo, menos 2, e basicamente esse daqui é o gráfico da função, considerando só a função inicial, né? X ao quadrado menos 2. A gente pode analisar também o gráfico da derivada, né? No caso, que seria 2x, né? F de x igual a 2x. F de x igual a 2x, e aí nós temos apenas uma equação aqui de primeiro grau, né? E aqui passando pelo valor de zero, passando pela origem, né? Nós temos aqui essa é a representação. Função muito simples, né? E aqui, obviamente, sem aplicar os valores dos declives, né? Bom, segundo exercício, nós temos a função 2x ao quadrado, 2x ao quadrado sobre 3 menos 3x, tá? Então, vamos analisar aqui como é que ficaria nesse caso. A minha função f de x. Isso aqui, pessoal, é basicamente tudo a mesma ideia, tá? Isso a gente vai fazer até todos os exercícios, até o exercício 8, tá? Até, ó, esse caso aqui, mesma coisa, mesma ideia sempre, tá? Mesmo padrão. A gente calcula a derivada da função, depois substitui pelos valores e desenha o gráfico, né? Esboça o gráfico de cada exemplo. Então, vou estar fazendo aqui mais esse exercício para a gente finalizar, né? Mais um exemplo, no caso. O limite, né? A gente precisa do limite da nossa função, que nesse caso é a função 2x ao quadrado sobre 3 menos 3x. Né? Então, 2x ao quadrado menos, deixa eu ver aqui, 2x ao quadrado sobre 3, né? Sobre 3 menos 3x. Né? E aí, x é igual a menos 1, x é igual a 2 terços, e x é igual a 1a qualquer. Então, aqui, a gente pode calcular, então, a derivada, né, dessa função e depois aplicar os pontos. No caso, nós temos, aplicando a regra do tombo novamente, né, o nosso f', ou a nossa derivada de x, vai ser igual aqui a 4x, né? Descendo aqui o denominador, o expoente, 4x sobre 3 menos 3, né? Que a gente tem menos 3x, menos 3. E aí, para calcular os declives, né, nós temos f' de menos 1, que é um dos valores, menos 1. Depois, para 2 terços, né? E, por fim, para x igual a 1a qualquer. Então, aqui a gente faz substituição. Eu vou ter 4 multiplicado por menos 1 sobre 3 menos 3. Isso aqui vai ser igual
a menos 13 terços, né? Fazendo aqui a álgebra, matemática básica, menos 13 sobre 3. Aqui para o valor de 2 terços, a gente substitui novamente, vai ser 4 vezes 2 terços sobre 3, menos 3, né? Que vai ser igual a menos 19 nonos, menos 19 sobre 9. E para f de x igual a A, nós temos 4A sobre 3, menos 3. Bom, então, esse tipo de exercício, pessoal, basicamente é o quê? Lembrar da regra inicial. Para calcular o declive, nós encontramos as derivadas. Então, o primeiro grande problema, a primeira questão é calcular a derivada da função, tá? Depois, avaliar nos pontos desejados. Avaliar é o quê? Fazer substituição. No lugar de x, a gente coloca os valores e encontra ali os pontos desejados, tá? E aqui essa função, no GeoGebra, vamos ver como é que ficaria, né? Esse nosso f de x sem os pontos, né? F de x igual a 2x ao quadrado, 2x ao quadrado sobre 3, né? 2x ao quadrado sobre 3 menos 3. Então, aqui nós teríamos uma função assim, razoavelmente parecida com uma que nós já fizemos, né? Menos 3x, né? Na verdade, menos 3x. Então, aqui foi um pouco mais para o lado. Então, essa aqui seria a representação gráfica, né? De uma função como essa, né? Que nós fizemos aqui, analisando claramente sem os valores, né? Sem aqui os nossos valores dos pontos do declive, tá? Então, seria basicamente essa aqui a representação. E aí você pode aplicar os pontos, né? Utilizar aqui todas as funções necessárias aqui, né, do GeoGebra para encontrar os valores, para encontrar o gráfico perfeito, né, o mais aproximado possível. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.